de mais nada, eu queria agradecer a excelente recepção e um pouco exagerada a apresentação da professora Ana Belaíta. E para mim é um prazer estar aqui expondo para vocês em primeira mão um dos capítulos do livro, né, que eu estou escrevendo, já estou terminando de escrever. E foi uma missão que desenvolvi, na verdade, aqui em Portugal durante o ano de 2011 até agora, por conta de um pós-doutoramento junto ao CLEPUL, que é o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob a supervisão do professor Dr. José Eduardo Franco. Eu sou, como a professora já disse, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Letras Estrangeiras. Estou aqui, esse ano que eu passei em Portugal, eu cheguei aqui em março de 2011, estou indo embora agora em março também. Foi um ano em que fui financiado pela CAPES, que é uma agência de fomento à pesquisa do Brasil, do governo brasileiro, e também pela minha universidade, né? E agora aqui eu vou mostrar um pouco para vocês um dos resultados dessa pesquisa que eu desenvolvi e calhou de coincidir, né, com o tema que vocês estão trabalhando, que vocês estão estudando agora, que é esse tema da identidade nacional. Então, antes de mais nada, eu queria mostrar o objetivo desse trabalho, o objetivo dessa apresentação. E as origens, né? As origens eu já falei. Esse trabalho decorre, na verdade, de um trabalho maior, de uma pesquisa maior, financiada pela CAPES, que se chama Da Anglofobia à Anglofilia, a pesquisa, né? Seria as letras inglesas e a intelectualidade luso-brasileira, com um período cronológico recortado. Mas agora essa pesquisa mudou de figura, mudou de perspectiva, graças às leituras. Vocês, no desenvolvimento da pesquisa, vocês precisam perceber que nunca um recorte que a gente pré-estabeleça permanece, porque está sujeito a mudanças, até por conta da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa, das leituras, enfim. E agora o livro ele tem o título de O Mito da Inglaterra, Portugal, entre a anglofobia e a anglofilia, de 1386 a 1986. Então, esse aqui é o objetivo do trabalho. Evidenciar o modo como os abusos e incongruências do ideário nacionalista, que ainda é bem latente e tem o poder de emocionar as massas mais do que a religião nos dias atuais, emergem no próprio ato de narrar a nação, principalmente quando pensamos que o espaço da nação, que se quer unívoca, linguística e etnicamente, é também há muito tempo o espaço dos exilados, refugiados, imigrantes e mesmo das gerações que se seguem a tais forasteiros e estrangeiros, desestabilizando a pretensa unidade nacional nos guetos e cafés dos centros das grandes cidades. Então, eu tomei aqui emprestado um pouco da reflexão do Homi Bhabha, que escreveu O Local da Cultura, né? Escreveu também Nação e Narração, Nation and Narration. Ele foi traduzido no Brasil em 1998. Pelo que me consta, não há uma tradução ainda para o português, o português de Portugal. Mas é um autor que circulou bastante a partir da década de 80 em língua inglesa. Na década de 90 foi traduzido para o Brasil. E é um dos principais, digamos assim, uma das principais referências dos chamados estudos culturais, os cultural studies de origem anglo-saxã. E aí ele mostra que as contradições do conceito de nação se apresentam no próprio ato de narrar a nação, né? Muito mais do que qualquer referência externa, é na própria textualidade em que a nação se faz, seja através de uma narrativa literária, de uma narrativa política, por exemplo, que essas contradições aparecem, elas emergem, tá? Então, o plano do trabalho é o seguinte: primeiro eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouco da construção da ideia de Europa, né, através do confronto nós e os outros. Vou falar do conceito de nação, né, do conceito de nação ao nacionalismo étnico, falar um pouco da mitificação da língua, da ideia de língua e do conceito de língua, e aí finalmente a literatura, a história literária e as narrativas nacionais. E, para concluir, eu vou falar um pouco dos impasses do mito da identidade nacional.
Por que que o mito da identidade nacional, do meu ponto de vista, é algo, digamos assim, para usar as palavras do Patrick Curie, que esteve em Aveiro, né, no Congresso das Nacionalidades, é um lixo tóxico e venenoso que nós podemos, inclusive, evitar em alguns aspectos. Bom, então, para introduzir, eu trago algumas frases, algumas expressões que são muito corriqueiras, né? E aparentemente inofensivas. Por exemplo, os ingleses são frios e arrogantes. Os brasileiros são fanfarrões. O povo português é brando e pacato. Isso é coisa do preto. Todo cigano é trapaceiro. São, claro, que são expressões que a gente ouve no dia a dia. Não adianta dizer que são politicamente incorretas, né? Mas não adianta dizer que são coisas que com as quais a gente não está acostumado, porque nós ouvimos isso diariamente, no metro, no bar, nas ruas, enfim. E aqui são apenas alguns exemplos. Com esses exemplos, eu chego a um princípio básico, que é, no meu modo de entender, o objetivo de toda teoria, o objetivo de todo fazer acadêmico, de todo estudo, de toda pedagogia, que é a desconstrução do senso comum. É o desconcertar do senso comum, como fala o Antoine Compagnon, naquele livro famoso dele, O Demônio da Teoria, e uma das primeiras palavras sobre teoria literária, né, que ele diz, é que nós precisamos desconcertar o senso comum. A teoria, o principal objetivo da teoria é desconcertar, desestabilizar o senso comum. E tomando emprestado também o Raymond Williams, num estudo já clássico, do final da década de 50, 1958, chamado Culture and Society, né, Cultura e Sociedade, ele fala que as palavras-chave, né, se tornaram instâncias legitimadoras de noções eurocêntricas de superioridade étnico-racial. Então é preciso que a gente reflita criticamente acerca de algumas palavras-chave que são naturalizadas no discurso acadêmico. O conceito de cultura, o conceito de literatura, até mesmo o conceito de homem, se a gente observar. Né? A gente vai ver que tem uma preponderância etnocêntrica muito forte. Isso já está comprovado em algumas teses de doutorado, inclusive, que chegaram a analisar, de doutoramento, como aqui vocês falam, de analisar alguns verbetes da famosa enciclopédia, né, de Diderot e d'Alembert, que é aquela bíblia do iluminismo, né, dos ideais iluministas e pretensamente universais. Então, a análise de alguns verbetes, tais como o de homem, por exemplo, né, nos revela noções eurocêntricas e etnocêntricas bastante alarmantes. Então, primeiro, antes de mais nada, é preciso falar da construção da ideia de Europa. E a construção da ideia de Europa, essa construção, e quando eu falo construção, obviamente eu não estou falando aqui num pedreiro que constrói a sua casa colocando tijolo sobre tijolo. Eu estou falando da construção discursiva, né? No nível da discursividade, como que a Europa é criada. Porque a gente sabe também que mesmo geograficamente, mesmo fisicamente, a noção de Europa é muito ambígua. Uma vez que há países fora do território, que estão fora do território europeu, que fazem parte, por exemplo, da União Europeia, há territórios, né, que estão separados daquilo que no mapa a gente chama Europa, que é parte da União Europeia, e há também outros territórios que estão dentro da parte do mapa que se considera geograficamente Europa, mas que já não fazem parte da ideia de Europa. E essa construção discursiva da Europa, que o europeu se confronta, o europeu, entre aspas, que não se sabe europeu até que se confronta com o outro, que serve de espelho, né? Um espelho, de certa forma, que o transfigura e o faz refletir e discursar sobre si mesmo. Esses momentos são as cruzadas, em que há um confronto de europeus e muçulmanos, e também os descobrimentos, do confronto entre europeus e nativos ou indígenas. Bom, é claro que a ideia de Europa, a Europa não tinha esse nome, né? Quer dizer, a Europa é um termo que vem da mitologia grega, mas não tinha exatamente o sentido que adquiriu com o passar dos tempos. Geralmente, a ideia que se tinha de Europa coincidia com a ideia de cristandade, a ideia de um conjunto de povos cristãos que estão unidos
por uma só religião e que se confrontam com outro povo que tem outra religião, mas não somente isso. Esse outro povo, além de ter outra religião e outras crenças religiosas, ele tem também outra cultura e, sobretudo, outra etnia, outra cor de pele, digamos assim. De modo que o confronto entre cristãos e não cristãos, ele rapidamente se transforma, como já aparecem alguns indícios nos primeiros relatos sobre as cruzadas, geralmente se transforma, e aos poucos se transforma num confronto étnico e cultural, né? Um confronto entre um povo, entre uma Europa que se tem como cristã e branca, contra um povo que não é nem cristão nem branco. Tá? Bom, da mesma forma, esse processo discursivo de construção da identidade também se repete e se confunde um pouco com a cristandade, com a expansão da cristandade no momento dos descobrimentos, né? Quer dizer, o confronto com o outro africano, com o outro americano, vai gerar uma série de relatos de viagem, uma série de discursos, não é, que ao contrapor nós e eles, né, ao contrapor as características assim, do que seria o europeu com o não europeu, vai consolidar essa ideia de Europa. E depois, a ideia de Europa, ela passa por um processo burocrático, que é o processo de formação dos Estados europeus. Ou seja, a organização dos Estados. Essa organização dos Estados deve muita coisa à própria estrutura do Império Romano, a burocracia do Império Romano, que foi aproveitada, por exemplo, pela Igreja Católica, né? E essa burocracia que traz um pouco da herança romana e que se constitui assim como criação acabada na própria estrutura da Igreja Católica, ela vai servir de base para a construção dos Estados europeus, né? Os Estados europeus, desde seus primórdios, eles vão ter como referência básica o Império Romano, que vai ser uma espécie de mito do Império Romano. Não custa nada lembrar que Carlos Magno, uma das inscrições do exército de Carlos Magno era em latim, que significava a renovação do Império Romano. Ou seja, vai ser um sonho de todo grande imperador, né? E de todo o impulso que a gente considera hoje imperialista, vai ser uma espécie de revivescência dessa ideia do Império Romano, né? Dessa ideia de conquista e expansão do Império Romano. Bom, além desse aproveitamento da burocracia da Igreja e de Roma antiga, há também um processo de divisão dos poderes, né? Quer dizer, e através de confrontos, fusões e dissociações, a gente vai ver o poder eclesiástico e o poder real, o poder dinástico, sempre em diálogo, né? E às vezes em confronto, chegando até rupturas, né? Como o célebre caso do Henrique VIII na Inglaterra. Aqui em Portugal também houve uma ruptura, né, do período pombalino, por exemplo, uma ruptura com Roma, e, embora essa ruptura não significasse o abandono do catolicismo como ocorreu na Inglaterra. E a Inglaterra também é um exemplo, onde, principalmente através da Magna Carta, né, que é um documento assim, medieval, um exemplo clássico de divisão de poderes também, né, de início de divisão de poderes. Tá? E a partir do século XVI, séculos XV e XVI, já começam a aparecer as primeiras teorias do Estado mesmo, né? Quer dizer, não custa nada lembrar que o livro de Maquiavel, né, é uma teoria do Estado, é uma grande teoria do Estado, de um Estado absolutista, de um Estado centralizador, e que vai ser livro de cabeceira de vários reis, de vários monarcas, né? Bom, no século XVIII, essa teorização do Estado, ela se consolida e se transforma no que o próprio Maquiavel já chamava de razão do Estado. Quer dizer, todas as ações institucionais, elas vão obedecer a uma razão de Estado. Quer dizer, as ações, inclusive, muito pessoais, né, e que diziam respeito à própria comunidade dinástica da época, que era supranacional, digamos assim, ela vai ser vista, ela vai ser tida como razão de Estado, apesar de não ser um Estado abstrato e coletivo, como a gente depois passou a concebê-lo. Tá? E é justamente durante o absolutismo, justamente durante o século XVIII, que vai acontecer
esse processo de centralização, né, embora com muitos resquícios e divisões de partilha de poder com Roma, né, com a Santa Sé e depois com o Vaticano, mas é um processo, o absolutismo ele representa esse engrandecimento do Estado, né, essa crescente centralização do Estado. E, enfim, é a naturalização da noção de razão do Estado. E nós vemos que, falando de absolutismo, nós estamos no século XVIII, e o século XVIII é o século do Iluminismo, da Ilustração. Segundo o Falcon, Francisco José Falcon, ele diz uma afirmação no livro dele sobre a época pombalina, que é muito interessante, diz que a Europa e a Ilustração são partes de um mesmo todo, né? Ou seja, a ideia de ilustração, ela coincide com o processo discursivo de construção da Europa. E me surge, né, quer dizer, isso daí já é um gesto meu na pesquisa, essa ideia de que a noção de República das Letras é uma noção contraditória, já em seu nascedouro. Porque a República das Letras, a República das Letras é um sonho iluminista, né, de que os homens se unem pela razão, por alguns princípios, alguns valores básicos que são universais e, portanto, ultrapassam quaisquer fronteiras geográficas, étnicas, religiosas, enfim. Só que, os intelectuais, né, os filósofos, antigamente, né, eles se consideravam membros de uma República das Letras, quer dizer, toda a elite letrada da época era uma espécie de cidadão do mundo, né? Todo membro da elite letrada considerava-se um cidadão do mundo numa República das Letras. Mas por que essa noção de República das Letras é contraditória? Por que ela apresenta uma contradição? Bom, ao mesmo tempo em que ela se tem como universal, ela deixa-se trair, pelo seu próprio discurso, um caráter, digamos assim, o termo não seria protecionista, mas um caráter limitado e etnocêntrico, né? Porque, embora os ideais da razão, né, e proporcionados pela República das Letras, em tese, pertençam a todos, só quem tem acesso a esses ideais, a esses valores, e só quem pode usufruir da cidadania dessa República das Letras é uma diminuta elite letrada, com todas as restrições, digamos assim, com todas as limitações que são características dela em vários períodos históricos. Eu volto a citar aqui o caso, por exemplo, da enciclopédia. A enciclopédia, em sua descrição do negro, por exemplo, o negro ele chega a ficar na mesma estatura de um animal, não é? A descrição física mesmo, quer dizer, com lãs no lugar de cabelo, a gente poderia trazer aqui, são lãs no lugar de cabelo, o tipo de comportamento, esses primeiros ensaios antropológicos, digamos assim, de descrição física de um outro que é muito diferente daqueles homens universais, membros da República das Letras, faz com que esses outros homens, esses homens não brancos, fiquem excluídos desse ideal universal. Daí a contradição latente que se mostra, inclusive, no próprio processo discursivo da Ilustração. E aqui eu trago uma frase do Eduardo Said, num livro já clássico, publicado no final da década de 70, chamado Orientalismo, não sei se está traduzido aqui em português em Portugal. Ele foi produzido na década de 80, no português brasileiro, mas na década de 70 já era um clássico, assim, digamos assim, que ele fala da invenção discursiva do Oriente. E ele diz o seguinte: o orientalismo nunca está longe do que Denis Reis chama a ideia de Europa, uma noção coletiva que identifica a nós, europeus, contra todos aqueles não europeus. E pode-se argumentar que o principal componente da cultura europeia é precisamente o que tornou hegemônica essa cultura, dentro e fora da Europa. A ideia de uma identidade europeia superior a todos os povos e culturas não europeus. Estou citando aqui uma tradução de 2007. E aí, passando para um outro tópico da minha fala, a gente vai falar um pouco, estou sendo breve, depois eu vou ficar aberto a questionamentos, enfim. Vou falar um pouco do conceito de nação, um pouco dessa trajetória, né? Como se partiu de um conceito específico de nação até o nacionalismo étnico. Primeiro a gente tem o conceito de natio. A palavra natio, ela é um conceito tradicional, herdado da antiguidade romana,
e indica originalmente o local de nascimento ou a raça de uma pessoa. Só que nas universidades medievais, assim, e do Renascimento também, a palavra nação significava o que se chamava antes pátria, ou seja, a terra natal, o local de origem, o local onde a pessoa nasceu. Não exatamente o país, como hoje, mas a cidade, o local, o torrão natal daquela pessoa. Então era comum nas universidades os estudantes serem classificados por nações. Inclusive, nesse período, né, quer dizer, no período inicial das universidades, né, havia uma migração, uma mobilidade muito grande. Não é à toa que esse projeto de migração e mobilidade de estudantes se chama Erasmus, né, porque na época de Erasmus em Roterdã, realmente a migração de intelectuais entre universidades era muito grande e havia pessoas de nações diferentes numa mesma instituição. Bom, e tal como se configurou no século XVIII, e aí eu tomo de empréstimo um pouco das reflexões do Eric Hobsbawm, Nações e Nacionalismo, a palavra nação, ela não se refere a nações populares, né, naquele sentido romântico do termo, de nações populares, baseadas no folclore, nas manifestações populares. São nações nobres. Né? Até a Revolução Francesa, a ideia de nação são as grandes nações da Europa. Inglaterra, a França, né? Nações que já podiam se considerar como tais porque já tinham um manancial, um cânone discursivo sobre sua própria origem, digamos assim, ou seja, já tinham inventado os mitos de sua própria origem, para falar um pouco, para aproximar a minha dicção da dicção do trabalho que eu apresento. E interessante que os termos nação e pátria eram diferentes, né? Enquanto nação significava essa nação imperial, digamos assim, mais ampla, a palavra pátria se vinculava ao torrão natal. Mas elas se fundem no século XIX. Agora, no século XVIII, as palavras elas não têm ainda, elas são usadas com sentido diferente. Eu estive lendo agora, recentemente, uma arte poética do Francisco de Sá e de Pina, uma arte poética do século XVIII, e uma nota biográfica dele, e ele se refere à minha pátria, e é claro que no século XVIII ele não está falando da pátria, seria anacronismo a gente interpretar como a pátria portuguesa, da maneira como os românticos, por exemplo, se referiam a essa pátria. Ele se referia à pátria como o local, a cidade onde ele tinha nascido. Né? Bom, e aqui vai uma parte do meu texto sobre nação. Apesar dos critérios atuais de identificação nacional parecerem naturais e serem ainda muito aceitos, mesmo nos meios acadêmicos, convém ressaltar, como faz Hobsbawm, o seu caráter eminentemente moderno. Nesse sentido, nação, assim como a combinação Estado-nação, que significa, segundo a Enciclopédia Brasileira Mérito, a comunidade de cidadãos de um Estado vivendo sob o mesmo regime ou governo e tendo uma comunhão de interesses, a coletividade de habitantes de um território com tradições, aspirações e interesses comuns, subordinados a um poder central que se encarrega de manter a unidade do grupo, é algo que só irá consolidar-se na Europa do século XX, especialmente quando passa a relacionar-se com unidade territorial, étnica e linguística, fazendo parte desse conjunto unificado, que se consolida mesmo no século XX, principalmente no pós-guerra. No campo econômico, o fenômeno foi igualmente recente, pois o mercantilismo protecionista do século XVIII, ao entrar em contradição com os princípios liberais de economia política, só foi refazer-se sob a forma de economia nacional no século XX. E aí eu vou passar para um ponto muito importante dessa minha fala, que é a mitificação da ideia de língua, do conceito de língua. Eu chamo a mitificação da língua. Como que a língua, de repente, começou a significar a alma da nação, né? O gênio da nação, como se dizia, como os românticos falavam. Né? Através do estudo da língua, através do estudo da poesia, era possível entrar na alma de um povo. Né? Então, e esse processo é muito tortuoso, né? que é de fato um processo de mitificação. Então, antes de mais nada, a ideia de língua ela é muito associada à ideia de império. Né? Quer dizer, a língua ela só passou a ser objeto de legislação, objeto de preocupação dos grandes governantes, monarcas, etc., quando ela se associa à ideia de império. Né? Por exemplo, e aí vem mais uma herança do Império Romano de impor a sua língua aos povos conquistados. Então, a ascensão dos vernáculos não é coincidência que a ascensão dos vernáculos, né, date
dos séculos XV e XVI, coincidindo assim com o processo de expansão da Europa. Né, para usar as palavras aí dos estudiosos pós-coloniais, que são mais radicais, eles chamam a agressão europeia. Isso é uma coisa mais pesada assim. Mas, ou seja, esse processo de expansão da Europa, ele fez com que a ideia de língua o conceito de língua se delimitasse de maneira quase científica, não é? E assim, a história da ascensão dos vernáculos, inicialmente passa por uma vontade de se diferenciar do latim. Quer dizer, todos os documentos, todas as cerimônias até que estavam em latim, né? Temos o exemplo da Bíblia, né? Com a reforma protestante, a tradução da Bíblia para o vernáculo. Mas não só isso, a gente tem também iniciativas burocráticas, né? Dom Diniz, por exemplo, já há documentos oficiais escritos no que hoje a gente considera a língua portuguesa, né? Ou uma fase arcaica, digamos assim, da língua portuguesa. Na Inglaterra também, na Inglaterra, logo depois da invasão normanda, há documentos escritos em inglês, né? Enfim, o processo de ascensão dos vernáculos, ele começa com uma tentativa de diferenciação com relação ao latim. Mas essa diferenciação é paradoxal, porque as línguas, para adquirirem uma nobreza, não é? Um estatuto respeitável, elas precisam ter base no latim. A gente tem um episódio muito interessante, né, nos diálogos, tanto de João de Barros quanto de Gândalo, em que os autores contrapõem a língua portuguesa à língua castelhana. Um dos argumentos para dizer que a língua portuguesa é superior é dizer que a língua portuguesa se aproxima mais do latim. E aí tem aquele famoso, né, exemplo clássico, né, já do João de Barros, que ele dá um poema em latim dizendo, olha, qualquer pessoa que sabe português entende esse poema. E de fato, ele coloca algumas palavras com cognatos assim, né, e a gente consegue ler. Então, esse processo de diferenciação do latim, ele é paradoxal. Se há um tempo quer se diferenciar do latim, os documentos oficiais têm que ser escritos, né, necessitam ser escritos em língua vernácula. Por outro lado, a sua nobreza depende da sua aproximação do latim. Nesse processo de ascensão dos vernáculos, né, que significa que coincide também com a expansão europeia, com o domínio de outros povos, com o estabelecimento comercial, digamos assim, e até com um pouco de e também com a missionação, né, com a missionação religiosa, ele faz nascer uma disputa entre esses novos vernáculos. Quer dizer, as línguas, depois que se gramaticalizam, melhor dizendo, né, depois que elas se dicionarizam, elas passam a disputar entre si. Ou seja, a associação língua e império, ela se faz mais evidente do que nunca. E muita gente já provou isso, né? A própria Maria Carvalhal Buesco, né, em seus estudos sobre a gramaticologia portuguesa, mostra que nos prefácios das gramáticas, mesmo da primeira gramática, por exemplo, do Fernão de Oliveira, de 1536, a gente percebe essa ligação entre língua e império, facilmente. O caso ibérico é um caso precoce. Por quê? Um caso precoce porque foi o primeiro povo, digamos assim, a expandir, né? a buscar a exploração de outros povos. Tanto que a primeira gramática de língua vernácula é do espanhol, né, de Antônio de Nebrija, e logo em seguida vem a gramática do Fernão de Oliveira. E aí a gente pode considerar esse processo do português como uma gramatização do português. E quando eu uso gramatização, eu tenho que explicar que não é a mesma coisa de gramaticalização. A publicação, a produção de gramáticas de uma língua vernácula. A gramatização seria um processo cultural, segundo Sylvain Auroux, um conceito dele, francês, da análise do discurso, e esse processo cultural, ele implica o quê? A burocratização da língua, quer dizer, a utilização da língua nos meios jurídicos, nos meios formais, ou seja, com a burocratização do Estado mesmo, a sua literarização, né, através do quê? Da legitimação, da publicação e legitimação das grandes epopeias nacionais, que também são dessa época, tá? Tem o caso aí de Camões, e a escolarização, que é posterior. Então, o processo da gramatização, ele envolve um processo de burocratização das línguas, dos novos vernáculos, um processo de literarização e também um processo de escolarização
que é posterior. Apesar de haver, no caso de João de Barros, por exemplo, no prefácio da gramática dele, ele propõe, né, a criação de escolas de língua portuguesa. Ele já propõe a escolarização da língua portuguesa, mas essa escolarização só vai ser realizada no século XVIII, quando da governação do Marquês de Pombal. Uma coisa que ajudou a criar, a mitificar a língua, acho que foi fundamental, foi a filologia indo-europeia comparada, né? Quer dizer, a filologia moderna, os primeiros estudos filológicos, assim, principalmente os alemães, com Herder, etc., com um trabalho de resgate, e ao mesmo tempo de resgate e invenção dos textos canônicos greco-romanos, né? Porque muitos dos textos a gente deve considerar que muitos dos textos não eram completos, ou seja, houve um trabalho muito rigoroso, muito científico, de resgate, de reescrita desses textos, e que acabou sendo uma invenção, né? No máximo, assim, uma reinvenção desses textos. A filologia alcançou um estatuto tão importante nas humanidades, né, assim, já no final do século XVIII, que era considerada a ciência do resgate das civilizações. Ela forneceu um manancial instrumental necessário para a criação e para a invenção das histórias nacionais, né? Quer dizer, não é à toa que os mitos de origem das nações europeias, todos eles apelam para uma origem bíblica ou uma origem romana. Então, quer dizer, toda a narrativa da nação, né, a gente tem o exemplo do próprio Fernão de Oliveira, que escreveu uma história de Portugal, dizendo que o fundador mítico seria Tubal, né, descendente lá da Guerra de Troia. Assim, também na literatura inglesa tem algo muito semelhante, né, o romance Brutus, né, que diz também que o fundador da Inglaterra é o herdeiro das guerras troianas, ou seja, todo mundo quer para si uma antiguidade nobre, de preferência romana, guerreira, etc., quando não religiosa. E isso teve um caráter científico que foi fornecido, né, por um instrumental teórico, pelo instrumental teórico da filologia. Tá? E aí temos, já em pleno romantismo, né, no século XIX, a ideia de língua como gênio do povo, né? Ou seja, a poesia seria aquela expressão máxima da língua, etc., e que é também uma noção contraditória, porque como é que pode ser o gênio do povo se a poesia é a expressão de uma reduzida elite letrada, de uma minoria, digamos assim, 0,05% da população do século XIX, por exemplo, né? Se a gente pegar o caso aqui específico de Portugal, final do século XIX, tinha o quê? 80%, no caso das mulheres, hoje, sim, desculpe, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, todas estão de parabéns. Eu estive até lembrando da Guiomar Torresão, né, uma das pioneiras aí da emancipação feminina portuguesa, escreveu o Almanaque para as Senhoras, etc. Mas é triste saber que no final do século XIX, mais de 80% das mulheres eram analfabetas, né, em Portugal. Então, a população letrada era muito diminuta, né? Os homens, e aí eu falo entre aspas, né, os homens de letras, não havia mulheres de letras, né? Os homens de letras eram muito reduzidos, né? E eles eram os principais defensores dessa ideia de nação como manifestação popular, ou seja, da língua, melhor dizendo, como expressão, né? E da poesia, fundamentalmente, como expressão do gênio de um povo, mesmo quando são supostamente e falsamente baseadas em manifestações folclóricas, né? Bom, e aí temos finalmente os sistemas nacionais de educação que vão unificar a língua mesmo. Quer dizer, a unificação da língua só é possível depois que se unifica o sistema educacional. E nisso Portugal é precursor na Europa, né? O primeiro sistema nacional de educação de que se tem notícia é o sistema pombalino, e que impôs inclusive uma língua nacional em 1757, que foi a língua portuguesa no Brasil, né? No Grão-Pará e Maranhão. E eu tenho um livro sobre isso, sobre a legislação pombalina sobre o ensino de línguas, e nele eu defendo essa tese de que as reformas pombalinas são pioneiras enquanto um sistema, pela primeira vez se propôs um sistema nacional de educação. E aqui temos uma citação. As línguas nacionais são sempre inventadas pelos grupos dominantes, ou pela elite letrada, ao contrário do que preconiza a mitologia nacionalista, que pressupõe que elas são forjadas pelo povo de cada nação.
O processo de apagamento da grande variedade de idiomas falados inicia-se com a eleição de um determinado dialeto, o de Londres, no caso da Inglaterra, o de Lisboa, no caso de Portugal, que depois de homogeneizado ortográfica e gramaticalmente, passa a ser a língua administrativa e literária, além de escolar. Isso daí é um caso comuníssimo na Europa, né? O caso do francês, por exemplo, segundo André Chervel, em 1857, por exemplo, logo depois da instituição da Lei Ferry, em mais de 50% das escolas o patois ainda era a língua falada, a língua escolar. A língua francesa não era a língua escolar. Apesar da França ser precursora na criação de uma academia que cuidasse da língua, mas era uma língua da elite letrada europeia. Quer dizer, o francês no século XVIII era a língua franca. Não é? Nenhum diplomata precisava aprender qualquer outra língua que não fosse o francês. O Marquês de Pombal, por exemplo, passou 4 anos em Londres e ele não precisou aprender inglês. Ele falava sempre em francês, porque era uma necessidade diplomática até, e vários tratados diplomáticos foram firmados em francês. Então, era uma língua de corte e uma língua da aristocracia. E é um período, inclusive, que os professores de francês ganhavam muito dinheiro, né? Principalmente aqueles que eram perseguidos, os franceses de origem, que eram perseguidos, né, por conta da perseguição religiosa lá de Luís XIV, que acabavam se estabelecendo em várias outras partes da Europa e até fora da Europa, e eram professores de francês de famílias ricas, né? E a gente tem um grande levantamento, já há estudos com grandes levantamentos de gramáticas escritas por esses estrangeiros no final do século XVI já e no século XVII. Então, mesmo assim, para a maioria da população francesa, o francês é uma língua estranha. Isso em meados já do século XIX, quando os poetas afirmavam com toda a pompa e circunstância de que a poesia francesa era a expressão do povo. E na escola nada de francês. No inglês também, a institucionalização da língua inglesa ela é tardia com relação a Portugal. Ela começa mesmo no período vitoriano, né? Quer dizer, começa com a democratização do ensino primário e com o ensino de inglês efetivo nas colônias. Né? Ou seja, o inglês ele não é a pedra de toque do currículo até final do século XIX. É só no final do século XIX que a gente pode ver um processo mesmo de unificação da língua inglesa, falada, de fato, dessa língua inglesa padronizada, falada em todas as partes da Europa e até nos domínios ingleses. Tá? E o caso português? Bom, no caso português, ele é precursor no Brasil, por exemplo. Pombal tentou impor a língua portuguesa lá no estado do Grão-Pará e Maranhão, em 1759, mas até o final do século XIX se falava a língua geral em Portugal, no Brasil, numa boa, quer dizer, todo mundo lá falava a língua geral, que era uma invenção, principalmente uma invenção linguística de Anchieta, né? Já no século XVI, Anchieta escreveu a gramática da língua mais falada da costa do Brasil, ou seja, uma junção de vocábulos, um processo de gramatização altamente radical, né? Quer dizer, uma aproximação da sonoridade com a sonoridade de palavras latinas, até, quer dizer, numa frase, numa expressão indígena que significava eu vou até o rio tomar banho e depois volto para a minha toca, ele vai dizer qual é o sujeito dessa frase, quer dizer, isso é uma versão total, como falar, né? Esse que é um processo radical de gramatização. E essa língua que foi artificialmente criada, quer dizer, a língua geral, que é uma língua franca entre colonos, entre indígenas, etc., e traficantes de escravos, principalmente, ela permaneceu falada no Brasil até o final do século XIX. Mas no século XIX houve um processo efetivo do Sistema Nacional Brasileiro, né, do Sistema Nacional de Educação brasileiro, e a língua portuguesa, hoje no Brasil, é uma magia, até um milagre. Né? Hoje no Brasil, a língua portuguesa é uma língua materna. Ela não é uma língua nacional, ela não é uma segunda língua, é uma língua materna. É a língua em que da minha mãe ouvi meu filho e que Camões chorou num amargo exílio, como diria Olavo Bilac. Né? Mas não é o caso da África. Até 1980, mais de 50% da população em algumas regiões da África não falavam a língua portuguesa. É preciso, eu não conheço estudos assim da década de 90, para saber da realidade da situação da língua portuguesa em África hoje, que com certeza é maior, e maior inclusive por conta da preponderância econômica e cultural brasileira. Né? Eu acho que isso daí proporcionou, né, impulsionou, digamos assim, essa vontade, essa abertura, esse processo de, digamos assim, de institucionalização da língua portuguesa nos países africanos que eram colônias de Portugal.
Bom, e aí temos a questão das narrativas nacionais, a ideia de nação, a história literária, né, e as narrativas nacionais, a ideia de nação, ela tem um grande surto, sem dúvida nenhuma, durante o romantismo, e com o advento, né, como diz o Anderson, de novas temporalidades. Né? Quer dizer, uma questão interessante com o capitalismo tipográfico, com o surgimento, o aparecimento dos jornais, do romance, etc., é essa nova temporalidade, que a gente não leva muito em conta, porque é um senso comum. A gente acha que o tempo cronológico sempre é assim, né? A gente não se lembra que teve um tempo, quer dizer, não se lembra, nem pode lembrar, né? Enfim, mas não se levam em conta outras concepções temporais que fogem, por exemplo, a essa racionalidade cronológica. Né? Para não falar do tempo circular, mítico, religioso, eu cito um caso aqui de Chinua Achebe, por exemplo, num dos romances dele, né? Things Fall Apart, que é o famoso romancista nigeriano. Ele, inclusive, ele tenta narrar, através de uma temporalidade cronológica ocidental, tenta narrar uma história de um tempo em que o tempo ainda não era, o tempo do calendário, o tempo cronológico ainda não era tão marcante quanto passou a ser depois do capitalismo tipográfico, depois do jornal, que nos deu a impressão de simultaneidade das coisas, né? Quer dizer, o entre mentes, como diz o Baba, né? Enquanto Dona Maria fazia o seu café, acontecia alguma outra coisa na casa de outra pessoa, acontecia outra coisa em outro país, etc. No jornal é assim. Quer dizer, a gente tem a impressão de que está agindo concomitantemente a outras pessoas. No dia 8 de março ocorreu um problema na cidade de Lisboa, nesse mesmo dia na Rússia teve outro, no Brasil teve outro, etc. Ou seja, essa noção essa noção temporal, isso afetou muito a mentalidade das pessoas, né? E esse é talvez o elemento principal, digamos assim, da nação, como afirma o Baba, né? Quer dizer, a nação só foi possível, melhor dizendo, rephrasing, só foi possível narrar a nação depois do tempo cronológico. Tá? Bom, e aí temos a noção, uma hipótese que eu tenho, a ideia do romantismo como exclusão social. Bom, como assim? É simples. Durante o romantismo, durante o século XIX, que é esse tempo de explosão das tipografias, né, de publicação de romances, enfim, de todo tipo de escrito, de impressos, né, o conceito de literatura aparece, vem à baila. O conceito de literatura, ele é formulado através da própria história literária e também na própria escola. Quer dizer, a literatura, o termo literatura, ele já existia, né? Há dicionários no século XVIII que registram lá a palavra literatura, mas era o sentido etimológico, né? De palavra escrita, né? De texto escrito. Ainda hoje a palavra literatura é usada nesse sentido, né? A literatura médica sobre tal doença, etc. Não é aquela literatura com L maiúsculo, o conceito de literatura cujo pai é Aristóteles, que a gente tem, que a gente concebe hoje. Mas no século XIX é o período em que o conceito de literatura ele se sobressai. E não só o conceito de literatura, como o conceito de cultura. E é interessante que toda a teoria da literatura vai colocar a literatura como um grupo de escritos que se diferencia pela sua superioridade, pela sua nobreza, de outra grande maioria de escritos. Então, quer dizer, o conceito de literatura, é curioso que o conceito de literatura, assim como várias teorias da poesia romântica, apareçam no momento em que a leitura está sendo democratizada, no momento em que mais pessoas conseguiram ler. Então, quer dizer, a literatura serve como um antídoto contra a massificação das práticas de leitura. Ou seja, é um termo que serve para diferenciar o joio do trigo, para dizer o que não presta e o que presta. Hoje a gente tem muito isso um pouco na música, né? Quer dizer, isso é música. Agora, essas outras coisas que eles produzem aí, isso não é música. Quer dizer, negam até a condição de música, não é? Por exemplo, Paulo Coelho, um escritor popular, os professores de literatura dizem, isso não é literatura. Negam a condição de literatura do próprio autor. Enfim, por que não é literatura? O que está por trás dessa afirmação? Quer dizer, não tem a nobreza, não tem a sutileza, não tem a profundidade, né, da literatura, que é aquela coisa, né,
bonita e grandiosa, que não tem nada a ver com aquela outra literatura pornográfica que circulava tanto no século XIX, até no século XVIII já havia manuscritos de uma literatura pornográfica ampla, xingando o rei, e também outras manifestações, e para não falar da música, que a gente não tinha, mas hoje em dia já tem vários exemplos disso. E a literatura ela se transforma na narrativa oficial da nação, quer dizer, os grandes épicos nacionais eles serão aqueles retratos da nação, os grandes romances, os grandes poetas vão ser os grandes homens da nação. A história da literatura se apresenta como uma narrativa dos grandes ícones, das grandes obras, dos grandes autores de cada nação. Tá? E o ensino da literatura, consequentemente, vai consolidar a ideia do cânone literário, quer dizer, os autores vão entrar no currículo e vão servir para representar aquelas, digamos assim, aquelas nações, no caso, nem nações, mesmo porque no século XIX se estudava literatura geral, né? Uma disciplina meio maluca que se tinha no século XIX, no Brasil tinha, em Portugal também, em algumas reformas que eu estou observando, algumas reformas curriculares que ocorreram no século XIX, que era uma disciplina assim, que o aluno via várias literaturas da Europa. Começava com o conceito de literatura, depois a literatura da Grécia, de Roma, e depois da Inglaterra, da França, tal, e até chegar à literatura nacional. Né? E aí era um desfile das grandes obras, dos grandes autores representantes de cada nação. Então eu digo aqui, aliás, eu não digo isso, quem diz isso é o Terry Eagleton, tá? No livro Teoria da Literatura, um clássico já, um clássico dos clássicos, né? Eu soube que vendeu 2 milhões de cópias, um livro, único livro, 2 milhões, eu acho que é um livro, o único livro de teoria da literatura que é um best-seller absoluto mundial. Ele diz o seguinte: como a religião, a literatura atua principalmente por meio da emoção e da experiência, razão pela qual se adequam admiravelmente à realização da tarefa ideológica que a religião havia abandonado. Em nossa época, a literatura tornou-se realmente o oposto do pensamento analítico e da investigação conceitual. Enquanto cientistas, filósofos e teóricos políticos se oneram em nossa época, a literatura tornou-se realmente o oposto do pensamento analítico e da investigação conceitual. Enquanto cientistas, filósofos e teóricos políticos se oneram com essas empresas enfadonhamente discursivas, os estudiosos da literatura ocupam o território mais valorizado do sentimento e da experiência. Experiência e sentimento de quem? Esta é uma outra questão. E aí, realmente, é aí que mora o perigo. De quem são essas experiências que são narradas e estudadas pela literatura? Com certeza, são experiências de um grupo social muito específico e cujos valores são pretensamente universais, né? São parte da República das Letras, como se dizia no século XVIII. E agora vamos aqui à fase final da minha fala, finalmente, para não chatear tanto vocês, que é, eu vou falar dos impasses do mito da identidade nacional. E aí eu vou falar um pouco do que eu escrevi, uma parte mais polêmica do texto, que ainda está em processo de construção, em que eu falo um pouco de como é que essa, e até pela minha experiência própria de um brasileiro vivendo em Portugal, vivendo aqui em Lisboa durante um ano, como é que eu vejo que essa questão é encarada aqui, né? Então, primeiro é preciso saber que o sujeito anunciador do discurso fundante do Estado-nação, no século XIX, teve um projeto patriarcal e elitista, que excluiu não só a mulher, mas também os índios, negros, escravos, analfabetos e, em muitos casos, aqueles desprovidos de propriedades. Como consequência da expansão imperialista, o espaço da nação que se quer unívoca linguística e etnicamente é também, há muito tempo, o espaço dos exilados, refugiados e imigrantes, e mesmo das gerações que se seguem a tais forasteiros e estrangeiros, desestabilizando a pretensa unidade nacional nos guetos e cafés do centro das grandes cidades, e aí, para usar uma linda frase de Baba, à meia luz de línguas estrangeiras. Ao descrever as estratégias discursivas da identificação cultural que configuram o povo e a nação, tornando-os ao mesmo tempo sujeitos imanentes e objeto das narrativas sociais e literárias, Baba critica a perspectiva historicista que propõe a nação como categoria sociológica empírica, sugerindo para substituí-la o entendimento da nação como uma estratégia narrativa ambivalente. Tal ambivalência configura-se como o duplo da nação, a partir de uma temporalidade não linear ou horizontal, que provoca a quebra da univocidade da narrativa da nação, inscrevendo em suas interseções o espaço do outro,
representado pelas minorias e maiorias excluídas da épica nacional. E aí, Luiz Eduardo falando agora. Bom, o sonho da União Europeia, para que se torne viável, tem que superar sua mais grave doença, a do racismo e da exclusão. Algo que talvez seja impossibilitado pela lógica econômica, especialmente no momento em que a Europa já não é, há pouco mais de um século, o principal polo econômico e produtor de cultura. Nesse novo contexto, as nações periféricas, como Portugal, ao reivindicarem sua condição europeia, para o que farão valer as velhas estratégias narrativas do período áureo do nacionalismo, buscando comprovar sua ascendência branca, cristã e greco-romana, correm o risco de tornarem-se os primos pobres em uma comunidade liderada por algumas poucas nações, esquecendo seu próprio passado miscigenado e cosmopolita, decorrente de sua expansão colonial. Tal reivindicação não decorre de sua vocação histórica, tá? Quer dizer, longe de mim afirmar isso, mesmo porque temos vários teóricos portugueses, e inclusive tem o próprio teórico, o Gilberto Freire, cuja teoria do luso-tropicalismo foi usada pelo governo de Salazar, e vários que valorizam a questão da mestiçagem. Então não é por vocação histórica, por vocação histórica, mas por mera obediência aos ditames econômicos de Bruxelas, que obrigaram os países membros à adesão ao Tratado de Schengen, firmado em 1997, pelo qual foram excluídas da livre circulação e espaço europeu todas as pessoas oriundas dos países que formavam os antigos impérios coloniais, a despeito de adotarem a língua dos antigos colonizadores como língua nacional. Tal fato denuncia a contradição latente, bem como o caráter imperialista, de noções como anglofonia, francofonia e lusofonia, que mais do que significar um conjunto de países que adotaram o idioma de seus antigos colonizadores como língua oficial, um espaço político-econômico destinado a congregar os interesses dos países membros, adquirem, especialmente no caso português, uma dimensão mítica e até messiânica, como um modo simbólico, porém efetivo, de reviver a idade de ouro do Império Ultramarino. Isso Eduardo Lourenço diz numa frase lapidar, que diz o seguinte: a lusofonia é o novo mapa cor-de-rosa português. Bom, com efeito, assim que a crise do euro e o colapso financeiro da União Europeia se fez evidente em 2010, vários foram os artigos da imprensa portuguesa que apontavam para a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, criada em 1996, como a saída mais viável para Portugal, perante a onda de desemprego e cortes salariais que passaram a assolar o país, coincidente com a ascensão econômica do Brasil e de Angola. O Tratado de Schengen, no entanto, esvazia todo o sentido político-econômico da lusofonia. Ademais, a língua, nesse contexto, é um agente específico de dominação, na medida em que hierarquiza os sotaques e expressões, discriminando social e culturalmente seus falantes. Como se sabe, a crença de que os africanos são incapazes de dominar as sutilezas sintáticas e fonéticas da língua portuguesa encontra registro até mesmo nas peças de Gil Vicente, persistindo no anedotário popular atual, como expressões como língua de preto ou pretuguês, para não falar das polêmicas em torno da língua brasileira, já no século XIX, e do estranhamento mútuo ainda marcante dos falares de portugueses e brasileiros, mesmo depois do sucesso de Amália Rodrigues no Brasil e da telenovela brasileira em Portugal. Assim, ao contrário do que afirmava Fernando Pessoa e da canção Língua de Caetano Veloso, que a ele faz referência, no atual contexto, a língua não pode ser a pátria de ninguém. Levando em conta que blocos econômicos como a União Europeia, instituída em 1992, e o Mercosul, de 1991, criados com o intuito de assegurar maior autonomia política e econômica dos países membros, em contraposição à preponderância dos Estados Unidos, provocam medidas protecionistas, excludentes e discriminatórias, especialmente do ponto de vista social, não é difícil relacioná-los com as inúmeras manifestações de intolerância étnica e com os movimentos neofascistas ou neonazistas representados por grupos de skinheads ou de guardadores de fronteiras. No caso da unificação da Europa, são frequentes as medidas administrativas destinadas a impedir a proliferação de trabalhadores vindos do sul e do leste, muitos deles negros, mulatos e ciganos,
cotidianamente discriminados e perseguidos, uma vez que são acusados por macular ou corromper a prosperidade da comunidade europeia. Ontem mesmo eu estava almoçando no centro de Lisboa, entraram 3 ciganos, entre aspas, e foram praticamente expulsos, sem nada fazerem. E eu ouvi um comentário exatamente desse de uma pessoa que estava mesmo ao lado: estão sujando a Europa. Os efeitos devastadores da ideologia nacionalista, que reemerge facilmente em contextos de crise como o atual, não são difíceis de serem previstos. Mesmo em países pós-coloniais, assumidamente multiétnicos e multiculturais, como o Brasil, podemos perceber alguns resquícios desses confrontos nacionais em nível regional, como é o caso já clássico do nordestino perante o regionalismo paulista, que se configura como um regionalismo de superioridade, sustentado no desprezo pelos outros nacionais e no orgulho de sua ascendência europeia e branca, ou mesmo nos conflitos étnicos de países africanos, em que os líderes governamentais utilizam-se das mesmas estratégias nazistas de discriminação social. Agora termina mesmo. As diferenças como tais não podem ser negadas, suprimidas ou apagadas, mas negociadas. E a harmonia do mundo vai depender do tipo de negociação que for levado a cabo. Não há mais lugar para o mito da identidade nacional no mundo atual, pois os valores éticos e morais, tal como sonhavam os iluministas, feitas as devidas ressalvas para o seu etnocentrismo, são quase universais. Os confrontos e trocas culturais jamais deixaram e jamais deixarão de existir, mas para serem negociados, têm que ser feitos de modo bilateral e em igualdade de condições, sem o preconceito desrespeitoso e competitivo da racionalidade política moderna. Bom, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Eu fico agradecido aqui a paciência de terem me ouvido. Muito obrigado.